Olá, sétimo ano, estamos de volta. Hoje a gente vai rever novamente a questão do projeto Acontece. Eu estou percebendo que está havendo algumas dúvidas, já estão havendo algumas dúvidas com relação a como proceder com esse projeto, tá ok? Então agora a gente vai começar a rever o que é que tem que ser feito e quando tem que ser feito. Bom, Primeiro, esse projeto se dá na confecção de jornais, certo? Então nós vamos trabalhar com a confecção de jornal, seja ele escrito ou online. Nós já estudamos tudo isso em sala. Nós já estudamos a questão de notícia, a questão de legenda, a questão de trabalhar com figuras, certo? Então tudo isso nós vamos ver na prática. Então, agora que a gente já viu toda essa teoria do que é uma notícia, do que é uma legenda, do que é um título, certo? Do que é um lead, a gente já viu tudo isso, então a gente vai colocar em prática, ou seja, na produção de jornais. Nós já falamos que vamos ter que trabalhar em equipes. Então, a primeira coisa a proceder é vocês se dividirem em equipes. Lembrando que para haver uma produção, não há necessidade de cada um se juntar na casa de alguém, em algum local, para produzir esse material. Não, vocês dividem cada pessoa fica com uma parte desse jornal, seja ele escrito ou online, e a partir daí, depois que estiver pronto, vão mostrando um ao outro para aí sim adaptar esse jornal. E lembrando também que ele só vai ser entregue, só vai ser exposto, só vai ao ar quando nós voltarmos às nossas aulas presenciais. Não necessariamente no primeiro dia. Quando voltarmos às aulas, a gente conversa um pouco sobre isso, marca uma data e naquela data, sim, aí vocês trazem e apresentam. Entenderam? Bem, como é que vai proceder a distribuição e a confecção desses jornais? Primeiro, como ele mesmo diz aqui, ó, preste atenção, vão se dividir em grupos, certo? Nós fixamos grupos de 6, não foi no máximo. Cada grupo vai ficar responsável por esse jornal. Então, cada grupo vai ter o seu próprio jornal. E nele, apenas textos dos alunos daquele grupo. Ou seja, eu não quero que vocês vão pesquisar na internet e peguem os textos que tem lá. Não. Na verdade, cada texto deste nós já trabalhamos. Foi em forma de tarefa. Lembra que nós já tivemos tarefa sobre produzir uma notícia, produzir só um título, colocar uma legenda, certo? E uma figura para esse título. Então, tudo isso nós já trabalhamos. A questão também da entrevista. Lembra que nós já fizemos a entrevista oral, já pedimos a transcrição dessa entrevista. Então, agora é o momento de vocês usarem tudo que já foi feito. Não vai ter que criar novamente. Não. Mas caso vocês queiram, não tem problema. Se vocês querem fazer novamente uma notícia, criar outra notícia, dar outra legenda, dar uma paragrafação, colocar novas figuras, novas fotos, criar uma legenda para essas fotos, não tem problema, pode. Mas vocês já podem aproveitar tudo que já foi feito. Aí você já tem meio caminho andado. Certo? Lembrando que esse jornal também ele vai ser produzido em forma de mural, né? Ou seja, são cartazes que vocês vão fazer e vão deixar espalhados ou na sala ou pelo corredor dos colégios. Certo? Mas tem que ser feito. Não adianta fazer em folha de caderno, por exemplo, porque aí vai ficar muito pequeno e quem for ler não vai conseguir entender. Pode não entender a letra, pode não conseguir enxergar, porque é um pedaço de folha pequeno. Então, o mínimo tem que ser uma cartolina. Por quê? Porque não é simplesmente colocar do jeito que foi feito. Não, é adaptar, certo? Então, você vai ter que reunir todo esse material, certo? Ou seja, as notícias e as entrevistas, e colocar
tanto no jornal escrito quanto no jornal online. Lembrar que nós temos que trabalhar também a questão do jornal online. E o que é esse jornal online? É um blog. Vocês vão criar também um blog nesse jornal. Nós vamos dividir os jornais em etapas, em colunas. Certo? Então nós vamos ter, primeiro, as entrevistas. Então você vai ter uma única entrevista. Certo? Se são 6 alunos, nós já vamos ter prontas 6 entrevistas. Escolhe uma e coloque essa no jornal escrito. E ainda tem mais. Não há necessidade de colocar a entrevista transcrita toda. Não, você pode colocar só uma parte dessa entrevista. Só algumas perguntas. 4 ou 5 perguntas. Se tiver só isso perguntas, vocês coloquem 2 ou 3 perguntas. Pronto, mais nada. Por quê? Porque lá no final dessa entrevista, você vai colocar que a pessoa pode acessar o blog, você coloca o nome do seu blog, vocês vão criar, e nele vai conter o restante da entrevista. Aí nesse blog, você vai ter que incluir toda a entrevista feita, assim como a gravação. Ah, pessoal, mas eu não trabalhei com gravação, eu trabalhei com vídeo. Então você opte, ou você coloca o vídeo, ou tente de alguma forma tirar só o áudio e colocar o áudio no seu blog. Certo? Então você já tem uma certa vivência nisso. Mas para isso vocês também vão contar com a ajuda do professor de robótica, o professor Marcos Vinícius. Então ele está aí para ajudar vocês. Certo? Então ele vai ser dividido em colunas. Certo? Cada coluna vai ser um tipo específico de gênero. Lembrar também que tem que colocar a questão da coluna lá relacionada à multa, relacionada ao trabalho, o projeto integrador com a turma da robótica, né? Com o Marcos Vinícius. Então, cada aluno vai ficar responsável por uma parte. Um fica responsável pela entrevista, outro fica responsável pelas notícias. Ah, e quantas notícias tem que ter no jornal escrito? Certo? De preferência, só uma ou duas, se não for muito grande. Certo? Ah, e o restante, já que cada um vai ter o seu. O restante das entrevistas você coloca no seu blog. Lá no blog, na internet, você pode criar quantas notícias vocês quiserem, já que vai ser tudo virtual. Então vai ter espaço suficiente para o nosso jornal, para o nosso mural, não. Tem um espaço específico de 1 ou 2 cartolinas que não pode ultrapassar disso. Então, faz necessário que no jornal se limite a quantidade de tudo. Então, é uma entrevista, 2 notícias no máximo, certo? Aí vai ter a coluna de música, a coluna de esporte, a coluna disso e daquilo. Então, cabe a cada um limitar o tamanho. Então, cada equipe limita o tamanho da sua criação, do seu texto, para poder colocar ali no mural. Já lá no blog, não. No blog, o tamanho é ilimitado. Então, quanto mais você escrever, mais espaço vai ter no seu blog, já que ele é bem amplo, ele é online. Então você vai colocar mais de uma entrevista, certo? Então lá no blog você coloca 2 entrevistas no lugar de uma, certo? Notícia, você pode colocar uma notícia para cada aluno. Então vai ter no mínimo 6 entrevistas, certo? Vocês podem criar colunas. Então pode ter uma coluna para cada aluno, uma coluna destinada a variedade, destinado a música, destinado a comida, destinado a estudo, a literatura. Então, cada coluna vai ser diferente. Então, cada aluno fica responsável por uma coluna por sua parte. E para isso não precisa se juntar. Não, mais uma vez eu friso isso. Não há essa necessidade de vocês se juntarem em um local específico para trabalhar isso. Não, cada um faz no seu campo, no seu cantinho lá, faz online. Agora, para isso, vocês se juntem, conversem, certo? Criem, de alguma forma, algum grupo para se comunicarem e distribuir as tarefas. Quem vai ficar responsável por quê? Ah, eu tenho uma entrevista sobre isso, eu tenho uma entrevista de fulano, eu tenho uma entrevista que fala disso. Então, vocês escolhem qual entrevista vai para o mural, qual parte dela, né? Vai para o mural e depois escolhem mais uma que vai estar no seu blog. Entenderam?
Então, vocês têm que criar uma estratégia de como vocês podem escolher qual vai para o mural e quais vão para o blog. Estão entendendo? Mas tem que dividir tudo direitinho. Começa com uma, depois vai para outra. Do jeito que é no mural, vocês podem fazer também lá no seu blog. Pode começar com a entrevista. Depois da entrevista, vocês colocam a transcrição, no caso do mural, né? A transcrição. E lá embaixo diz que o restante da entrevista está no blog tal, tal, tal. Depois coloca uma notícia falando sobre determinada coisa. Depois ilustra, aí tem outra notícia, ilustra, tem a coluna, variedade, então vai falar de quê? Separa lá, de esporte, separa lá, vai falar sobre o quê? A questão da música, que tem que ser trabalhado, né? Que é junto com o projeto da robótica, certo? O projeto integrador. Então você separa cada coluna. Lá no online, vocês expandem isso. Podem ir muito mais além. Estão entendendo? Tem que ter muito cuidado na questão de editar esses textos. Faz a correção da escrita, vê se está escrito corretamente. A extensão, tem que definir essa extensão dos textos para que não saiam, certo? Textos muito pequenos ou outros grandes demais. Já define o tamanho da letra, qual é a fonte que vai usar, o tamanho. Não usem fonte grande demais, mas também não usem fonte muito pequena. O que é que geralmente se padroniza? Ou Arial ou Times New Roman. Aí você fica entre 11, 11,5 e 12. No máximo 12, não fica muito grande, certo? Não pode esquecer de maneira alguma a questão da imagem, certo? Então, cada notícia ela tem que ser ilustrada com uma imagem e embaixo dessa imagem tem que ter a legenda da foto. Ou seja, a foto fala o quê? O que é que essa figura tem a ver com a notícia. Então, essa ilustração tem que estar intimamente ligada com a notícia. Não pode ser qualquer figura, não. Tem que ser uma notícia, uma figura ligada à notícia. Ah, a notícia fala de educação. Então, você vai colocar o quê? Bota uma figura de alguém na biblioteca, lendo. Fala sobre livros. Então, coloca um livro. Se está falando sobre determinado livro, um paradidático, então coloca uma foto do paradidático que fala um pouquinho desse paradidático. Qual é o nome do paradidático, quem é o autor, certo? Qual a turma que está lendo. Estou entendendo? Ou seja, cada equipe vai ter o seu mural e o seu online, certo? Então, nós já determinamos isso. Pode ser até 6 alunos, de preferência 6 alunos, porque cada um fica com uma coisa bem dividida. Estão entendendo? Então, para isso, vocês têm que também ter manusear a internet, tá ok? Porque vai ter que ter essa versão digital do seu jornal, lá no seu blog. Então, bastante atenção para isso. Certo? Então, tem que diagramar no formato jornalístico, certo? Lá quando vocês forem trabalhar no Word tem específico uma diagramação para jornal. Então, vocês já utilizam, ele já divide tudo direitinho como é que pode ser feito. Ele já deixa mais ou menos encaminhado o seu texto. Aí é só sair preenchendo com o seu texto, com a sua ilustração, o espaço da legenda, o título, a capinha do jornal. Então, tudo isso tem que ser bastante aproveitado, já que não vamos ter muito espaço, principalmente no mural. No online, não. Certo? Lembrar também que vocês podem fazer a distribuição desses jornais. É óbvio que você não vai fazer um para cada aluno do colégio, não. Vocês fazem uma quantidade, certo? Vamos supor assim, faz 10 para distribuir com o 8º ano, 10 com o 9º. Então, distribui, o colégio sai distribuindo, tira uma média, certo? Bota 10 por cada sala, tá ok? Não precisa ser muito, não. Então, tem que ter muito cuidado com isso também, com o tipo de linguagem que vai usar. Lembrar que o jornal não vai ficar só entre vocês, não. O jornal vai ser distribuído pela comunidade escolar inteira. Então, outros alunos vão ter acesso, diretores vão ler, coordenadores, professores, certo? Alguém pais que vai visitar o colégio também vai ter acesso a esse jornal.
Então é o momento que vocês têm que colocar para todo mundo o dom artístico que vocês têm de escrever. Certo? Estão me entendendo? Mas tem que prestar atenção. Você tem que trabalhar com textos inéditos. Ok? E você pode colocar algo mais inédito ainda lá no seu blog. Então você trabalha algo que você já fez no seu jornal escrito e lá no seu blog você pode colocar outros textos que foi feito depois, mais atuais, né? Para ficar algo melhor, você pode até colocar textos mais atuais. Entenderam? Certo? Então lembrando, você vai ter que criar esse blog ou esse site, certo? E para isso, vocês podem contar com a ajuda do professor de informática ou robótica, professor Marcos Vinícius. Então ele pode dar esse norte e já inclui junto a parte dele para aí compor um trabalho meio mais amplo. Não é? Um trabalho que vai servir para vocês como nota para as duas disciplinas, não só para a minha, mas para a dele também, que já ajuda bastante vocês. Estão entendendo? Então, como é que a gente vai montar esse jornal? Vamos ficar atento um pouquinho agora aqui, tá certo? Assim como fizeram para a versão impressa, ou seja, o mural, né? Vocês também vão proceder na produção desse material, ou seja, com as notícias e as entrevistas. Então, o jornal online também vai conter essas notícias e entrevistas, como eu já falei, certo? O jornal no mural bem limitado, não coloca uma só entrevista, não coloca a entrevista toda, coloca só uma parte dela, certo? Algumas perguntas e lá no final você cita o blog, quem se interessar, acessa e vai ter a entrevista completa e outras mais. Entenderam? Como o espaço online não tem limite, ou seja, ele é bastante extenso, aquilo que você não tem no seu jornal impresso, certo? Não há necessidade de corte no texto. Então, no jornal online, você coloca o seu texto completo. É só diagramar direitinho a quantidade de parágrafos, igualar, deixar tudo bem feitinho, certo? Deixar tudo de forma organizada para o leitor possa entender de que você está falando e que aquela coluna é diferente da outra. Certo? São trabalhos diferentes, são colunas diferentes, onde cada um vai falar da sua parte. Certo? Então, sua notícia tem que ser bem dividida. Você vai ter que ter o título, certo? Que é o lead, vai ter que ter subtítulo, ter um corpo da notícia. Tudo aquilo que nós já trabalhamos em sala e vamos rever um pouquinho também. Tá ok? Aí você pode colocar outros assuntos como variedade, esporte, literatura e serviço à comunidade. Já que nós vivemos nesse período de pandemia, a gente pode colocar o serviço de como a pessoa pode se proteger, inclusive fora e dentro de casa. Entenderam? Editem parte do material das entrevistas em pequenas pílulas, ou seja, partes pequenas de áudio, bem curtos, certo? O restante você pode disponibilizar de outra forma, certo? Pode ser algum trecho de fala do entrevistado que não tenha sido publicado. Então você não publicou tudo que foi dito no áudio por algum motivo, a pessoa pediu, você achou que não era necessário, mas você pode colocar depois separado como um bônus, certo? Para mais, como é que eu posso explicar para você? Para mais entrevista, mais conteúdo da entrevista, no final do texto, no final da página, vai conter um bônus. Você clica lá e vai abrir mais alguma coisinha só, tá ok? Então aqui ele vai falar da questão, ó, quando as versões dos jornais estiverem concluídas, peça a outros colegas que se leiam e avaliem. Ou seja, vocês escreveram a notícia, escreveu a entrevista. Então vocês entre si vão trocar os textos, entre si que eu digo, dentro da própria equipe. Então vocês, dentro da própria equipe, vão trocar esses textos e a partir deles vão discutir. Ah, esse aqui tá bom? O que é que pode melhorar? O que é que pode tirar? O que é que pode acrescentar? Entendendo?
Vamos lá. A partir das sugestões deles, façam as modificações que acharem conveniente. Finalizado o jornal, distribuam a versão impressa em cadernos, exponham o mural ou em algum lugar de movimento de passagem na escola. Divulguem o endereço da versão online para outras classes, amigos, familiares, funcionários, professores da escola. Foi o que eu já havia dito. Então, vocês colocam o mural lá. Além desse mural, algumas folhinhas para distribuírem. Não precisa ser muitas, não. Certo? Quem se interessar, vai lá no mural e lê. E lá no mural e no distribuído, também na folha distribuída, você coloca, se a pessoa quiser mais informações, continuar a ler a notícia, você pode clicar, pode acessar essa página que vai aparecer muito mais coisas para eles. Certo? Vocês vão ampliar a quantidade de texto. Eles vão ter mais informações sobre aquela notícia, sobre aquela entrevista, e dizer também que vai conter outras notícias, outras entrevistas. Certo? Assim, qualquer pessoa que se interessar pelo seu jornal, ela pode muito bem conseguir acessar e ter mais informações. Entenderam? Você pode fazer em casa, no celular, certo? Enquanto descansa. Não há obrigatoriedade de horário. Certo? Então aqui a gente vai começar esse trabalho do jornal. Como é que ele vai ser dividido? Como é que eu posso dividir a notícia? Então nós estamos vendo aqui o título, né, o que é, você tem esse título. Qual é o título da notícia? Profissionais de férias. Então aqui foi o título. Então você vai criar esse título, coloca lá em cima. Logo abaixo a gente pode ver a questão do subtítulo, que é só mais uma coisinha acrescentada lá no seu texto, acrescentada abaixo do seu título, dando mais informações. E depois, sim, começa o seu corpo da notícia, que seria a sua notícia propriamente dita. E, junto com ela, a questão da colocação de figuras, certo? Junto com a legenda. Então, lembrar, título é a primeira frase que vem em cima, subtítulo, algumas informações que vêm logo abaixo do título, e o corpo da notícia, que é todo o texto escrito. Aqui ele dividiu em colunas. E vocês podem também fazer assim, para aproveitar mais os espaços. Aí, numa só página, você pode ter 2 notícias. Ou mais, aqui são 3, né? Então, profissionais de férias, a da CNN e uma notícia da mulher que critica a justiça aqui. Ainda tem essa outra coluna aqui do lado. Ó, como o espaço foi bem aproveitado aqui. 1, 2, 3, 4 coisas em uma só página. Tá vendo que não precisa ser tão extenso? A letra aqui foi que ficou um pouquinho pequena, já que é um jornal mesmo, realmente aqui é um jornal. Tem uma folha de jornal, mas vocês têm que trabalhar na questão da folha entre 11 e 12, certo? Principalmente no online, para facilitar a leitura. Vamos para a próxima. Novamente, a outra aqui tem o título. Veja como é que é trabalhado o título. Está aqui o título. Subtítulo, está aqui embaixo. Tem mais informações do que a questão do título. Então, o título você só diz sobre o que você vai falar. No subtítulo, você já dá algumas informações extras. E depois, continua. Aí vem o seu corpo da notícia. Não é? Então, quando se trabalha uma notícia, se divide dessa forma. Primeiro, você vai colocar o título, depois se coloca o subtítulo e a parte mais importante é o corpo da notícia, é onde vem realmente todas as informações. E tudo isso nós já trabalhamos. Nós já trabalhamos a produção de notícias e reportagens, já trabalhamos a questão do que seja um título, já trabalhamos a questão também do subtítulo. E fomos mais além ainda, certo? Trabalhamos a questão da ilustração. O que é essa ilustração mesmo? É alguma imagem que faça referência à notícia que está sendo dada. Então, tudo isso. Tivemos um trabalho específico só sobre essa questão de ilustração e legenda. Então, é a hora de vocês aproveitarem aquilo que já está pronto.
como vocês estão vendo, não vai ter necessidade de você fazer tudo de novo, a não ser que você queira. Mas nós já temos tudo pronto. Já temos entrevista oral, já fizemos também entrevista transcrita, que você pega a oral e coloca no papel tudo aquilo que foi falado. Já trabalhamos a questão do título. Então, nós já criamos títulos de notícias. Para a partir desse título, nós criarmos notícia. Já trabalhamos a questão do subtítulo, que são informações extras. No caso do atropelamento. Então, vamos lá. Homem atropelado ao sair do trabalho. Subtítulo. Operário foi atropelado ao sair do trabalho voltando para casa, na noite de sexta-feira. Esse é o subtítulo. E no corpo da notícia, né, que seria tudo isso aqui, né, então aqui é o título, aqui é o subtítulo. No corpo da notícia, aí você daria a notícia completa. O operário tal, colocaria o nome, a idade dele. Ao sair do emprego, o que é que ele fazia? Ao sair do emprego, na noite de sexta-feira, coloca o dia, né? Sexta-feira, entre aspas, desculpa, entre vírgulas. Aí bota uma data, vamos supor, 3 de 7 de 2020. Fecha vírgula. Foi atropelado ao sair de forma inesperada do trabalho. Né? O veículo de placa tal avançou o sinal, e aí vai contando o que aconteceu, dando todas as informações. E quais são essas informações? O que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu, certo? Então, tudo isso são perguntas que têm que ser feitas e respondidas. Então, sua notícia tem que ter o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, com quem aconteceu, a forma que aconteceu. Então, vocês têm que ter essas perguntas na mente e ir produzindo o texto, respondendo cada uma delas, deixando de forma bem clara para o leitor o assunto desse nosso texto. Entenderam? Então, vamos lá. A questão da equipe. Então, a equipe composta por 6 alunos, né, que já havíamos decidido, vocês vão criar esse mural. Além da criação desse mural, vocês vão criar também um jornalzinho para ser distribuído, impresso, certo? Como nós falamos, algumas folhinhas, 10, 12 folhinhas para distribuir nas salas, certo? Vai criar também um jornal eletrônico. Certo? Então, esse jornal eletrônico, que pode ser em formato de blog ou site mesmo, vocês vão colocar aquilo que tem no jornal impresso e no mural, mais a continuação. Ou seja, no mural e no jornal impresso, vocês não colocam a entrevista transcrita toda. Coloca só sobre quem é que está sendo entrevistado, algumas perguntas, 2 ou 3 no máximo. Certo? E o resto, antes você diz que pode encontrar o resto, a continuação da entrevista no seu jornalzinho online, na página tal, aí coloca a página lá. Ou seja, primeiro você vai fazer a página para poder no jornal escrito colocar lá o endereço dessa página. Então, você tem que já ter criado esse blog ou esse site, tá de posse do nome e para poder colocar nesse mural e no jornalzinho que vai ter distribuído. Então, quem vai ler o mural tem lá a entrevista, 2 ou 3 perguntas, e embaixo da última pergunta, da última entrevista, da última fala, você coloca o endereço, certo? Para mais informações, acessar o site tal, certo? jornaldo7º-ano.com.br. Pronto, só isso. Aí a pessoa chegar em casa ou no celular, acessa e tem o restante da entrevista com mais informações. Aí você vai ter, pode colocar a foto da pessoa que foi entrevistada ou o vídeo dela falando, conversando com você. Então é nesse momento que você vai colocar a sua criatividade ainda mais à vista de todos. E eu sei que vocês são bastante criativas, certo? Então você tem que publicar uma entrevista oral, né?
Não pode publicar entrevista, só entrevista escrita. Então, no seu blog tem que ter essa entrevista oral e a escrita dela, né? Certo? Então, no blog tem que ter as duas coisas. No mural e no jornalzinho para distribuir, não. Você vai colocar só a parte escrita. A parte oral fica todo para o universo online. Certo? Esse mundo online. Certo? A apresentação e a entrega desses murais e dos jornais somente na volta às aulas presenciais. Certo? E não vai ser no primeiro dia. Óbvio que não. Certo? Então, as apresentações a gente vai marcar. Voltamos para as aulas presenciais. Então, eu já marco um dia. Ó, tal dia, daqui a uma semana, pelo menos, trazer o jornalzinho a ser apresentado em sala. Certo? Então, vai ter o dia certo para se fazer isso. Entenderam? Aí a gente sai um pouquinho, um representante de cada equipe sai, primeiro mostra em sala de aula, fala um pouquinho, depois sai e fixa ali no corredor, para quem estiver passando, ver que tem aquele jornalzinho ali de vocês. Estão me entendendo? Não pode esquecer isso. Certo? Não precisa ter pressa, né? Porque tempo vocês tiveram bastante, já tem a notícia, já tem tudo pronto, as entrevistas, é só colocar no lugar certo. E eu acredito que alguns até já possam ter iniciado a fazer isso. Mas não há essa obrigatoriedade de apresentar no primeiro dia de retorno, não. Não. Na primeira semana a gente marca quando vai ser essas apresentações em sala, certo? Para depois afixar no corredor e fazer essa distribuição durante o intervalo. Essa distribuição do jornalzinho não tem como ser feita durante o horário de aula. Não é? Está todo mundo em sala, não adianta. Ninguém vai interromper a aula para entrar e distribuir. Não. Vai ser feito durante o horário de intervalo. Então, se dividem, cada um fica com a quantidade e vai distribuindo para todo mundo que estiver por ali, andando pelo colégio. Entenderam? Certo? Então, era essa a revisão que a gente tinha que fazer, procurar tirar todas essas dúvidas de vocês, porque, de certa forma, a gente está com medo de vocês não terem entendido, mas alguns eu sei que entenderam, mas outros estão ainda com algumas dúvidas de como deve ser feito, como deve proceder, mas a gente viu que ele é bem simples, até porque muita coisa já foi vista. Já foi produzida. A gente não vai produzir agora, a não ser que alguns de vocês queiram produzir esse trabalho. Repito, mas não é obrigatório. Vocês não terão que usar esse material já que tem em mãos, certo? Para não ter muito trabalho. Então você já tem notícias, já tem entrevista, já tem tudo em mão. É só o que vai ser novidade? A coluna de variedade, a coluna de esporte, mas isso aí já vem um tempinho sendo pedido, então já dava para ter dividido e trabalhar desse texto em casa, para na hora só apresentar aos colegas e ver, definir como vai ser feito isso, se precisa de alguma correção ou não. Entenderam? Então, eu agradeço a vocês. Então, até a próxima aula. Tchau. A tarefa de casa é simplesmente aprontar esse trabalho. Tchau.